Oi, gente, bom dia. Sorri. Vamos ver. Página que estamos na 610. Tá aqui. Vocês acham aí? A gente vai começar do parágrafo utilizarei um sonho. Vocês acham aí? É no terceiro, né? Segundo parágrafo da página. Vou começar, tá bom? Utilizarei um sonho meu para ilustrar algumas coisas que acabo de afirmar, sobretudo o modo como o trabalho do sonho lida com um resíduo diurno contendo expectativas penosas. Início vago. Digo à minha esposa que tenho uma notícia para ela, algo muito especial. Ela se assusta e não quer ouvir. Eu lhe garanto, porém, que é algo que a deixará muito alegre e começa a relatar que o corpo de oficiais do nosso filho enviou uma quantia de dinheiro, 5.000 coroas, algo sobre reconhecimento, distribuição. Nisso, vou com ela a um quarto pequeno com uma despensa para procurar uma coisa. De repente, vejo aparecer meu filho. Ele não está de uniforme, veste um traje esportivo apertado, parecendo uma foca com um pequeno capuz. Ele sobe numa cesta que se encontra ao lado de um armário, como que para colocar algo em cima desse armário. Eu o chamo, nenhuma resposta. Parece-me que seu rosto ou sua testa estão enfaixados. Ele arruma algo em sua boca, introduz algo, e seus cabelos têm um reflexo grisalho. Penso, está exausto? Está com dentes postiços? Antes de poder chamá-lo de novo, eu acordo, sem angústia, mas com o coração acelerado. O relógio marca 2h30. Mas aqui, desse sonho, ele já tinha feito a descrição desse sonho antes? Mas eu tive a impressão que eu já li isso. Então, eu tinha grifado uma frase ali embaixo dessa. É que eu acho que foi a semana passada que a gente leu. Talvez começou ali onde você começou, que a gente leu bem pouco Foi, semana passada. E eu acho que a gente deve ter parado em algum lugar, porque meu marcador. porque Mas eu não sei que a gente parou. eu não marquei, mas estou com uma sensação que eu já li. Difícil Hum. eu me enganar em relação a isso. Eu já li isso daqui, mas eu tinha marcado que tinha parado. Bom, vou continuar daqui, então. Pelo menos a gente se relembra, né? Vamos pensar do lado positivo. Também dessa vez é impossível comunicar uma análise completa. Limito-me a destacar alguns pontos decisivos. O que motivou o sonho foi uma expectativa atormentadora daquele dia. Havia mais de uma semana, estávamos sem notícia do filho que se achava na linha de frente. É fácil ver que no conteúdo do sonho se expressa a convicção de que ele foi ferido ou morto. No início do sonho, nota-se um empenho em substituir os pensamentos penosos por seu contrário. Tenho algo muito bom para comunicar sobre uma remessa de dinheiro, reconhecimento, distribuição. A quantia de dinheiro vem de ocorrência agradável no consultório médico, ou seja, procure desviar a atenção do tempo. Mas esse esforço falha. A mãe pressente algo e não quer me ouvir. Os disfarces são muito tênues. Em toda parte transparece a relação com o que deve ser suprimido. Se nosso filho caiu morto, seus camaradas nos enviarão seus pertences. Terei de distribuí-los entre seus irmãos e outros jovens. Oficiais costumam receber reconhecimento após sua morte heróica. Portanto, o sonho passa a expressar diretamente aquilo que, no começo, pretendia negar, e a tendência à realização de desejo ainda se faz notar nas deformações. A mudança de localidade do sonho pode ser entendida como simbolismo do limiar, segundo Silverin. Não imaginamos, é verdade, o que lhe dá a força motriz necessária para fazê-lo. Mas nosso filho não aparece como alguém que cai, mas que sobe. De fato, ele era um alpinista audacioso. Ele não está de uniforme, mas com traje esportivo, ou seja,
No lugar do acidente, agora temido, há outro, antigo, que ele teve praticando esporte, quando caiu e fraturou o fêmur andando de esqui. Mas o modo como está vestido, semelhante a uma foca, lembra imediatamente alguém mais jovem, nosso netinho engraçado. O cabelo grisalho lembra o pai deste, nosso genro, muito desgastado pela guerra. O que significa tudo isso? Mas deixemos de lado. O local, a despensa, o armário de que ele quer tirar algo, colocar algo em cima no sonho, são alusões a um acidente que eu mesmo tive com 2 ou 3 anos de idade. Estava na despensa e subi num banco para pegar alguma coisa boa que se achava numa mesa ou armário. O banquinho virou e uma ponta dele me acertou a mandíbula. Eu poderia ter perdido todos os dentes. A lembrança vem acompanhada de uma advertência. Você bem que mereceu. Como um impulso dirigido contra o valente guerreiro. Aprofundando a análise, acho o impulso oculto que poderia se satisfazer com o temido acidente do filho. É a inveja em relação à juventude, que o homem envelhecido acredita ter sufocado inteiramente em sua vida. E é claro que justamente a intensidade da comoção dolorosa, caso essa desgraça aconteça de fato, busca tal realização de um desejo reprimido para o seu próprio alívio. Agora, posso precisar o que o desejo inconsciente significa para o sonho. Admito que há toda uma classe de sonhos para os quais a incitação vem, de modo predominante ou até exclusivo, dos resíduos da vida diurna. E penso que até o desejo de, enfim, me tornar professor extraordinário poderia ter me deixado dormir tranquilamente naquela noite, se a preocupação com a saúde do meu amigo não tivesse continuado. Mas apenas essa preocupação não teria produzido um sonho. A força motriz de que o sonho necessitava tinha de ser providenciada por um desejo. Coube a preocupação arranjar um desejo como força motriz do sonho. Usando uma analogia, é bem possível que um pensamento diurno exerça o papel do empreendedor para o sonho. Mas o empreendedor, que, como se diz, tem a ideia e a iniciativa de pô-la em prática, nada pode fazer sem capital. Ele precisa de um capitalista que assuma os gastos, e esse capitalista, que cobre o dispêndio psíquico do sonho, é sempre e inevitavelmente, qualquer que seja o pensamento diurno, um desejo inconsciente. Outras vezes, o próprio capitalista é o empreendedor. Este é o caso mais comum nos sonhos. Um desejo inconsciente é incitado pelo trabalho diurno e cria agora o sonho. Os processos oníricos também mostram paralelo em todas as outras possibilidades das relações econômicas aqui usadas como exemplo. O próprio empreendedor pode contribuir com um pouco de capital. Vários empreendedores podem recorrer ao mesmo capitalista. Vários capitalistas podem se juntar e proporcionar o que os empreendedores necessitam. Da mesma forma, há sonhos sustentados por mais de um desejo onírico, e outras variações desse tipo que podem ser facilmente verificadas, mas já não nos interessa. Apenas mais adiante poderemos completar o que ainda falta a essa discussão do desejo do sonho. O tertium comparationis, deixa eu ver aqui, é o terceiro da comparação, o elemento comum a duas coisas comparadas. Das analogias aqui usadas, a quantidade posta à disposição em montante adequado admite o emprego ainda mais sutil para o esclarecimento da estrutura do sonho. Na maioria dos sonhos, podemos reconhecer um centro com intensidade sensorial especial, como expusemos na página 347. Em geral, é a representação direta da realização do desejo, pois ao reverter os deslocamentos do trabalho do sonho, encontramos a intensidade psíquica dos elementos dos pensamentos oníricos substituída pela intensidade sensorial dos elementos do conteúdo do sonho. Os que se acham na proximidade da realização do desejo
muitas vezes não têm relação nenhuma com o sentido desta, revelando-se como derivados de pensamentos penosos que contrariam o desejo. Por meio do nexo frequentemente estabelecido de maneira artificial com o elemento central, porém, adquirem tamanha intensidade que se tornam aptos para a representação. Assim, a força representadora da realização de desejo irradia para determinada esfera de relações, dentro da qual todos os elementos, também os que não dispõem de meios próprios, são alcançados à representação. Nos sonhos, com vários desejos impulsionadores, é fácil delimitar as esferas das realizações de desejo e muitas vezes entender as lacunas do sonho como zonas fronteiriças. Gente, é um desafio, assim, né? A gente pensar como que a gente consegue se compreender, o que a gente sabe da gente, porque a gente quer se contar, mas não quer, mas quer e não quer, né? Fica numa guerra, assim, de vou me perceber, não vou me perceber. É todo um trabalho para fugir de si mesmo, né? E, ao mesmo tempo, também essa questão de, enfim, de se encontrar, quer fugir e quer se encontrar, porque a gente é muito complicado, né? Jesus, que complicação. Fico pensando assim na questão de verdade dos pacientes, às vezes, quando eles, e da gente também, né, enquanto paciente, de se deparar com algo sobre si que não quer saber, mas ao mesmo tempo quer, quando cai aquela, né, tipo, caiu a ficha, que difícil, né? Tem uma passagem do que a gente estudou lá no princípio, no princípio do prazer, muito isso, eu não lembro mais muito o que é, mas aquela cena de você estar sentada em cima da caixa de Pandora, ou tá com a caixa de Pandora ali, você quer muito saber o que tem ali, mas na verdade você não quer, você sabe que você encontrar ali, você não quer saber. Você não quer, né? Porque assim, tem coisa que não dá para desver. Uhum. Isso é tão fácil de ver, mas que você não quer ver mesmo, né? Tem uma cena de uma série que esses dias eu estava pensando, nossa, muito curioso, assim, porque a pessoa fica diante de uma porta e aí ela sabe o que está acontecendo, mas ela não quer abrir a porta, porque se ela abrir a porta, ela vai ter certeza do que está acontecendo. E tem gente que prefere ficar ali, né, diante da porta de eu sei, mas enquanto eu não vi, é como se eu não soubesse. É muito desse lugar mesmo de se preservar, mas você já sabe. Como isso é difícil, né? E às vezes até na pressa mesmo, em questão de análise, sabe? Da gente querer que o outro saiba de si, e às vezes ele não quer saber ainda, né? Tá um passo B. E o quanto que a gente tem que ter como que se diz assim? Tá muito afinado com isso, assim, para não ultrapassar o próprio sujeito daquilo que ele já pode saber de si. De você não ir à frente, se ele ainda não chegou lá. Acho que tem que ter uma sensibilidade, talvez essa seja a palavra, assim, muito sutil aqui de intervir, para não colocar à frente. O Freud fala isso no texto da questão da análise leiga, ou não, da selvagem, psicanálise selvagem. Fala desse lugar, assim, de, às vezes você tá certo na interpretação. A questão é que não era o momento ainda de fazer, porque o sujeito é que não está pronto para olhar aquilo. E da gente ter, então, esse cuidado, assim, tá muito bem afinado com que página que o sujeito tá, até onde eu posso chegar. Se você ultrapassa, boas chances da pessoa ir embora nunca mais voltar, né? Só vai. Embora as observações acima tenham limitado a importância dos resíduos diurnos para o sonho, vale a pena dedicar-lhes mais alguma atenção. Eles têm de ser um ingrediente necessário na formação do sonho. Se a experiência nos revela o fato surpreendente de que no conteúdo de todo o sonho se nota uma relação com uma impressão diurna recente, muitas vezes do tipo mais irrelevante. Ainda não podemos entender a necessidade desse acréscimo à mistura que constitui o sonho. Só a compreendemos se tivermos presente o papel do desejo inconsciente e recorrermos à psicologia das neuroses. Esta nos diz que a representação inconsciente é incapaz, em si, de ingressar no pré-consciente.
e que só consegue atuar nele unindo-se à representação inofensiva já pertencente ao pré-consciente, para a qual transfere sua intensidade e que serve para encobri-la. É a transferência, e aí aqui ele coloca, né, uma nota em alemão, o Bertrand, sei lá como é que fala isso, o mesmo termo que depois seria usado para outro fenômeno mais conhecido. E aí ele coloca aqui observações sobre o amor de transferência, que explica tantas ocorrências notáveis na vida psíquica dos neuróticos. A transferência pode deixar inalterada a representação pré-consciente, que assim alcança uma intensidade imerecidamente grande, ou lhe impor uma modificação por meio do conteúdo da representação que faz a transferência. Perdoe-me a tendência a fazer analogias com a vida cotidiana, mas sou tentado a dizer que a situação de uma representação reprimida semelha à de um dentista norte-americano em nosso país. Ele não pode exercer a profissão se não encontrar um doutor de medicina legalmente formado que sirva como fachada e cobertura ante a lei. Nossa, interessante. Ele fala aqui, né, de perdoar a questão de fazer analogia, mas eu amo analogia. Acho que dá para a gente compreender bem. Achei essa daqui muito interessante, nesse lugar de... É uma figura que faz o trabalho, mas tem uma outra que toma frente como se fosse. E é muito essa questão mesmo de transferência. Está vendo um sujeito, mas esse sujeito, ele está representando algum outro sujeito primeiro. E assim como não são os médicos mais procurados que se aliam dessa forma ao dentista, também no âmbito psíquico, não são escolhidas para encobrir uma representação reprimida as representações pré-conscientes ou conscientes que atraíram em medida suficiente a atenção ativa no pré-consciente. O inconsciente tece suas ligações preferencialmente ao redor das impressões e representações do pré-consciente que não chamaram a atenção por serem indiferentes ou que perderam quando foram rejeitadas. Uma conhecida tese da teoria da associação, confirmada por toda experiência, é que representações que estabeleceram uma ligação bastante estreita com um lado se comportam como que de modo refratário com grupos inteiros de novas ligações. Certa vez, procurei basear nessa tese uma teoria das paralisias histéricas. Se supusermos que também se mostra nos sonhos a mesma necessidade de transferência da parte das representações reprimidas, que a análise das neuroses nos ensina, de uma só vez se explicam dois enigmas dos sonhos. O fato de toda análise de um sonho demonstrar que no seu tecido se acha uma impressão recente e desse elemento recente ser muitas vezes do tipo mais irrelevante. Acrescentamos o que já vimos em outro lugar, que esses elementos recentes e indiferentes ingressam frequentemente no conteúdo do sonho, como substitutos dos mais antigos, porque são, ao mesmo tempo, os que menos têm a temer da censura imposta pela resistência. Mas, enquanto a liberdade da censura nos explica apenas a preferência dada aos elementos triviais, a constância dos elementos recentes aponta para uma necessidade de transferência. Os dois grupos de impressões satisfazem a exigência, por parte do reprimido, de material ainda livre de associações. As impressões indiferentes, porque ainda não oferecem motivo para ligações numerosas, e as recentes, porque ainda não tiveram tempo para formá-las. Assim, vemos que os resíduos diurnos, entre os quais podemos agora incluir representações indiferentes, não só tomam algo do inconsciente. Quando participam da formação do sonho, ou seja, a força motriz de que dispõe o desejo reprimido, mas também oferecem ao inconsciente algo imprescindível, o necessário ponto de união para a transferência. Se fôssemos nos aprofundar aqui,
nos processos psíquicos, teríamos de lançar uma luz mais clara sobre o jogo das excitações entre o pré-consciente e o inconsciente, algo a que o estudo das psiconeuroses nos impele, mas para o qual os sonhos não oferecem auxílio. Apenas mais uma observação sobre os resíduos diurnos. Não há dúvida de que eles são os verdadeiros perturbadores do sono, e não o sonho, que antes se empenha em proteger o sono. Voltemos a falar sobre isso. Até agora, acompanhamos o desejo do sonho, fazendo-o derivar da esfera do inconsciente e dissecando sua relação com os resíduos diurnos, que, por sua vez, podem ser desejos ou impulsos psíquicos de algum tipo, ou simplesmente impressões recentes. Assim, deixamos espaço para as reivindicações que se podem fazer em prol da importância, na formação do sonho, do trabalho do pensamento de vigília em toda a sua diversidade. E não seria impossível, com base em nossa ordem de ideias, esclarecer até os casos extremos em que o sonho, dando continuação ao trabalho do dia, soluciona uma tarefa não resolvida da vigília. Falta-nos apenas um exemplo desse tipo para, mediante sua análise, desvelar a fonte de desejo infantil ou reprimida, cujo auxílio tanto fortaleceu o empenho da atividade pré-consciente. Mas não fizemos nenhum progresso para solucionar o enigma de por que o inconsciente, no sono, nada mais pode oferecer do que a força motriz para a realização de um desejo. A resposta a essa questão deve lançar luz sobre a natureza psíquica de seu desejo. Essa resposta deve ser dada com a ajuda do nosso esquema do aparelho psíquico. Não temos dúvida de que esse aparelho alcançou sua perfeição atual após um longo desenvolvimento. Procuremos levá-lo a um estágio anterior de sua capacidade de operação. De acordo com hipóteses de que não podemos justificar aqui, inicialmente esse aparelho se esforçava por manter-se isento de estímulos o máximo possível e, consequentemente, possuía, em sua primeira disposição, o desenho de um aparelho reflexo, o que lhe permitia afastar de imediato, por via motora, alguma excitação sensorial que lhe chegasse. Mas as exigências da vida perturbaram essa função simples. Delas, o aparelho recebeu o impulso para o desenvolvimento posterior. Sob a forma das grandes necessidades físicas, as exigências da vida se apresentaram primeiramente a ele. A excitação trazida pela necessidade interior buscou desafogo na motilidade, que podemos designar como modificação interna, ou expressão na emoção. Aqui, quando ele fala isso, eu fiquei pensando no que fala sobre as pulsões. Né? Lá no Conectadas, a gente está estudando as pulsões de seu destino, e fala sobre isso, assim, de quando você sente alguma coisa, quando você tem algo que vem de fora, você consegue se defender, você consegue se distanciar, você consegue impor algum limite, mas quando aquilo vem de dentro, não é possível fugir do que você está sentindo, do que está te colocando em movimento. Então, você tem que dar um jeito de lidar com aquilo. Para quem já leu aí, talvez consiga fazer uma aproximação entre as duas coisas que ele está dizendo. A criança faminta grita ou se agita desamparada, mas a situação permanece inalterada, pois a excitação que parte de uma necessidade interna não corresponde a uma força que impele momentaneamente, mas que age de forma contínua. Uma mudança só pode ocorrer quando, de algum modo, por meio de uma ajuda vinda de fora, a criança tem a vivência da satisfação, que anula o estímulo interior. Então, se a gente for pensar em algo, por exemplo, que te causa dor, você consegue fazer esse movimento motor mesmo de se afastar daquilo. Mas, por exemplo, a fome precisa que isso seja
contido de alguma maneira. Então, não é só esse movimento de se afastar, você precisa ter uma modificação ali que venha também de fora. Um elemento essencial dessa vivência é o aparecimento de certa percepção do alimento, nesse exemplo, cuja imagem minêmica, a partir de então, fica associada ao traço minêmico da excitação criada pela necessidade. Tão logo essa necessidade volta a se manifestar, ocorre, graças ao vínculo estabelecido, um impulso psíquico que procura investir novamente uma imagem minêmica da percepção e suscitar, de novo, a própria percepção, ou seja, reproduzir a situação da primeira satisfação. Um impulso desse tipo é o que chamamos desejo. O reaparecimento da percepção é a realização do desejo e pleno investimento da percepção, a partir da excitação devido à necessidade. É o caminho mais curto para a realização do desejo. Nada nos impede de supor um estado primitivo do aparelho psíquico, em que o caminho tenha sido realmente percorrido, em que desejar tenha resultado numa alucinação. Essa primeira atividade psíquica visava, portanto, uma identidade perceptual, ou seja, a repetição daquela percepção ligada à satisfação da necessidade. Uma experiência vital amarga deve ter transformado essa primitiva atividade de pensamento numa atividade secundária, mais adequada aos fins. A produção da identidade perceptual pela via regressiva curta no interior do aparelho não tem, em outra parte, a consequência ligada ao investimento da mesma percepção a partir do exterior. A satisfação não ocorre, a necessidade persiste. Para que o investimento interior fosse equivalente ao exterior, ele precisaria ser mantido incessantemente, como de fato acontece nas psicoses alucinatórias e nas fantasias de inanição, cuja atividade psíquica se esgota no apego ao objeto desejado. Para alcançar um emprego mais adequado da força psíquica, torna-se necessário deter a regressão plena, de modo que ela não vá além da imagem minêmica, e a partir dessa possa buscar outros caminhos que finalmente levem à produção da desejada identidade perceptual, a partir do mundo exterior. Aqui tem uma nota acrescentada em 1919. Em outras palavras, vê-se a necessidade de instituir uma prova da realidade. Essa inibição e o consequente desvio da excitação vem a ser a tarefa de um segundo sistema, que domina a motilidade voluntária. Isso é, em cujo desempenho se inclui, pela primeira vez, o uso da motilidade para fins anteriormente lembrados. Mas toda a complicada atividade do pensamento que se desdobra da imagem minêmica até a produção da identidade perceptual, mediante o mundo exterior, representa apenas um rodeio para a realização do desejo, que a experiência tornou necessária. Aqui uma outra nota. A realização de desejo no sonho é louvada corretamente por Lelorraine. E tem a tradução aqui. Sem fadiga séria, sem obrigação de recorrer a essa luta demorada e pertinaz que gasta e corrói as fruições buscadas. O pensamento não é outra coisa senão um substituto do desejo alucinatório. E, se o sonho é uma realização de desejo, isso se torna evidente, pois nada além de um desejo pode impelir o aparelho psíquico a trabalhar. O sonho que se realiza seus desejos por um caminho regressivo curto preservou, assim, uma amostra de modo de trabalho primário do aparelho psíquico, abandonado por sua inadequação. Aquilo que outrora imperava na vigília, quando a vida psíquica ainda era jovem e inapta, parece estar banido para a vida noturna. Mais ou menos como hoje reencontramos no quarto das crianças as armas primitivas abandonadas pela humanidade adulta, o arco e a flecha. O sonhar é uma porção da vida psíquica infantil superada.
Nas psicoses, esses modos de trabalho do aparelho psíquico, reprimidos na vigília, voltam a se impor e manifestam sua incapacidade de satisfazer nossas necessidades diante do mundo exterior. Tem outra nota acrescentada em 1914. Desenvolvi esse pensamento em outro lugar. Formulações sobre os dois princípios do funcionamento psíquico, de 1911, postulando os princípios de prazer e da realidade. Evidentemente, os impulsos com desejos inconscientes buscam revigorar também durante o dia. E tanto o fato da transferência como as psicoses nos ensinam que eles querem abrir caminho até a consciência através do sistema pré-consciente e chegar ao domínio da motilidade. Portanto, a censura entre inconsciente e pré-consciente, cuja existência o sonho praticamente obriga a supor, deve ser reconhecida e respeitada como a guardiã da nossa saúde mental. Mas não seria uma imprudência dessa guardiã o fato de ela diminuir sua atividade durante a noite, de permitir que os impulsos reprimidos do inconsciente se expressem, possibilitando novamente a regressão alucinatória? Creio que não, pois quando a guardiã crítica se põe a descansar, temos provas de que não adormece profundamente. Ela também fecha o portão à motilidade, não importando que os impulsos provenientes do inconsciente, normalmente inibido, se agitem sobre o palco. Podemos deixá-los à vontade. Eles permanecem inofensivos, pois são incapazes de pôr em movimento o aparelho motor, unicamente capaz de alterar o mundo exterior. O estado de sono garante a segurança da fortaleza a ser vigiada. Nossa, muito interessante isso daqui. Eu fiquei pensando quando isso acontece, mas sem que a pessoa esteja num estado de sono, e sim que ela esteja num lugar de paralisação. Existem sujeitos que eles ficam tão paralisados que ainda que eles tenham o desejo, ainda que isso aconteça, não é possível para eles que eles tenham um movimento no sentido de se movimentar mesmo fisicamente para que algo aconteça. Conseguem pensar nisso, assim, na clínica, de sujeitos que querem muito que algo aconteça, que é difícil falar disso sem pensar em caso clínico, assim, né, sem colocar, mas vou dizer, por exemplo, de uma pessoa que eu atendo, que essa pessoa tem muitos desejos. Ela tem desejo de namorar, desejo de trabalhar, desejo de se ver como uma pessoa mais interessante, de se sentir interessante em vários aspectos, tanto no sentido de físico, como no sentido intelectual, uma pessoa desejosa, né? Mas é uma pessoa completamente paralisada. Ela, ao mesmo tempo que deseja tudo isso, não faz nada para que isso aconteça. E aí tem uma outra pessoa também que eu atendo nesse mesmo sentido, que tem vários desejos, mas que não consegue se colocar em movimento para realizar. E aí, bastante recente, assim, eu fiz uma pontuação de dizer, parece que você tem medo sobre uma coisa específica. A pessoa respirou assim é medo de não dar certo. E eu coloquei, de dar também, né? E aí a gente vem falando sobre isso, de tipo, sabe quando a pessoa te olha assim real, tenho medo que isso dê certo? E aí a gente pode falar, então, como é que seria, caso isso desse certo. E aí, que eu, né, não vou abrir aqui a situação, mas era num sentido de cara, eu queria muito que desse certo. E aí, como eu queria muito que desse certo, eu não agi para tal. Porque se desse certo, eu também não saberia o que fazer. Então, é melhor ficar aqui de imaginar mesmo, né? E aí, essas duas pessoas, elas são pessoas que têm um discurso onde elas trazem muito vivência de outras pessoas. E aí, a gente trabalha no sentido de me fala da experiência de outras pessoas, sabe, pacientes que eles chegam contando assim, porque a Maria fez isso, Maria fez aquilo, Maria fez isso, porque o João fez isso, fez aquilo, né? E você fica pensando, tá, mas e você, fez o quê?
E aí, o que essa pessoa consegue fazer, minimamente, é se realizar a partir da realização de um outro. É o máximo que eles alcançam. O mundo externo dele não sofre uma modificação no sentido dele atuar para alcançar um desejo, mas ele se realiza fantasiando a partir do que o outro viveu, porque o outro não está paralisado. Então eles olham, que fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano fez não sei o quê, mas eu não fiz nada. Então eu uso a experiência do outro para buscar alguma medida de satisfação. Faz sentido pensar nisso? É como se a pessoa tivesse, sabe, pensando assim, né, é um sujeito paralisado, de fato, tem gente que parece que está dormindo. A gente fala isso às vezes, né? Não num contexto clínico, mas na vida mesmo, tipo, nossa, parece que está dormindo. Você está sempre dormindo. Com certeza vocês já viram alguém assim, eu tenho uma expressão que eu falo, que é de família, tipo, morta-viva. E aí, esses dias, estava falando com as minhas crianças, enfim, e aí eu falei algo, deixa eu lembrar qual que era o termo, songamonga. Falei, mas também não gosto que seja songamonga. Aí eles olharam e falaram, o que que é uma songamonga? Eu nem sei se usa ainda mais esse termo, sei lá, acho que era um termo da minha infância, assim. Mas songamonga é uma pessoa meio dormindo para a vida. Assim, né? Alguém que fica meio, tipo, apático diante das coisas e dá vontade de dar uma sacolejada, assim, né? E falar, faz alguma coisa, acorda para a vida, né? E aí a gente usa esse termo, acorda para a vida. Nossa, me fez muito sentido pensar nisso, assim, aqui, de acordo com o que ele está falando, porque parece mesmo que eles estão dormindo. Sei se, E se pensar também, né, Bruna, que ficar fantasiando e sonhando não dá trabalho, né? Então, sair de uma posição para. não põe em risco, né? Uhum, Na fantasia é tudo perfeito. uhum, Na fantasia vai sempre dar certo, porque a gente só vai, assim, sempre vai dar certo no sentido de sempre vai casar com aquilo que você está pensando mesmo. Não tem o outro na jogada. Você mesmo diz o que o outro vai fazer ou não vai. uhum. Ainda que, porque às vezes a gente pensa em realização de desejo, ou acho que nem só em realização de desejo, quando a gente pensa numa questão de satisfação, como se fosse sempre uma coisa boa. Mas tem gente que se satisfaz com aquilo também que poderia ser visto como ruim, como uma negativa. E aí, até fantasiando, você pode fantasiar que o outro vai te dizer não. Mas, de repente, ele dissesse sim. Tem como saber, né? Mas ali você faz o que você bem entende. Pode falar, Chay. Eu também vou contar uma experiência de que eu faz pouco tempo que eu mudei de clínica. E da clínica que eu estava atendendo. E agora, uns 2 meses atrás, quando eu fui mudar de clínica, eu comuniquei aos meus pacientes. Eu perguntei se eles queriam fazer parte daquela mudança, né? E expliquei também o que seria positivo para ambos os lados. Se eu, como psicóloga, não fizesse isso, eu estaria sendo uma pessoa que não estaria sendo, como é que eu vou dizer, que tivesse ficado paralisada com aquilo, que não tivesse feito nenhuma ação. Sim. Sabe, Chay, que isso me veio assim de encontro. Não sei se é bem isso que você está querendo dizer, mas fiquei pensando na mudança aqui da clínica, que a gente fez também bastante recente, assim. Quando a gente muda, seja de um local físico ou qualquer outra coisa, acho que dá para pensar em outros casos, assim. Por exemplo, me veio também a questão de engravidar. É uma mudança, é colocar um terceiro em cena, assim. A gente precisa falar sobre isso com os pacientes. E é um ato de, acho que de coragem, assim, nesse sentido, de se colocar para jogo, se colocar para a vida. Quando a gente tem uma mudança física, no sentido de mudar de local ou engravidar, que são os exemplos que eu estou colocando aqui, você pode perder todos os pacientes. Quando eu mudei aqui fisicamente, era uma coisa de talvez alguns pudessem falar assim, ah, não vou, ficou longe para mim, não vou. Quando eu voltei, né, quando eu saio de licença maternidade e eu volto, pode ser que as pessoas digam, não quero mais, não vou fazer. E aí, de uma agenda X, você passa uma agenda zero. Pode acontecer, mas a coragem de viver aquilo que a gente deseja
é muito importante. Precisa topar, na vida a gente precisa topar correr risco. E tem gente que não topa correr risco, né? Que tá tão paralisada ali que não consegue correr nenhum risco. Eu não sei se era disso, assim, Chay, que você tá falando, mas eu acho que é tão importante a gente topar esses riscos de falar para os pacientes das coisas, de dizer, vou mudar, engravidei, vou tirar licença maternidade, ou vou tirar férias. Gente, quem nunca passou pelo medo de tirar férias? No começo da clínica, isso é muito comum, né? Na primeira vez que eu fui tirar férias, era de 15 dias, pensei, cara, e se todo mundo falar assim, não quero mais? Não quero. E era uma coisa de, como que eu vou viver? Tipo, vou passar 15 dias de férias fazendo X coisa lá, e aí eles vão ficar. É, E vai. exatamente isso, Bruna. De a gente topar aquela mudança, de a gente começar a fazer aquilo dar certo, né? Porque se a gente não for à luta, a gente não vai saber de como que vai ser aquela nova caminhada. Sim. Tem uma frase que diz, não teria como saber como seria ser. E eu acho tão bonito. Uhum. Porque vem desse lugar de, não tem como a gente saber. A gente só sabe se a gente se coloca para jogo. Se colocar para Exato. vida é uma coisa muito importante. Os meus filhos fazem esporte, né? E eu amo esporte, porque eu acho que esporte convida o sujeito a isso. E aí, às vezes, eles ficam um pouco apreensivos, né? Um pouco nervosos. Meu filho hoje vai jogar uma semifinal. E jogar uma semifinal impõe um. Cara, quero ganhar. Uhum. É mata-mata. E aí já tem o nome, né? É mata-mata. Então, assim, é ganhar ou perder. E aí ele fala desse lugar de eu quero ganhar. E eu falei, é assim mesmo. Você tem que ir com o pensamento de que você quer ganhar. Se vai ganhar, a gente não tem como saber. É Só que outra história. só vai descobrir se colocar para jogo. Tem que ir lá e tem que enfrentar. É ir lá e dar o seu melhor. Pode ser que você perca, né? Pode ser. Futebol, como qualquer outro esporte, é imprevisível. Às vezes um vai melhor, outro vai pior. A gente não tem como saber. Só dá para descobrir vivendo. E eu acho que hoje a gente vive num lugar assim social mesmo, de que as pessoas têm muito medo de se descobrir vivendo, porque tudo é tão perfeito nas redes, tudo dá tão certo, que como que eu vou me colocar naquela condição e talvez não ter um resultado instagramável. E, Diz, Bruna, e também dizer que a gente não sabe se vai ter dificuldades naquele caminho e de como que a gente vai fazer essa caminhada. Só fazendo, né? Porque é isso, não tem como saber, né? eu não tenho outra versão, atividade. Só É isso. É se colocar para jogo. Eu acho que não tem nada. Nossa, eu falo muito isso para os meus filhos, de que eu acho muito corajoso eles se colocarem para jogo. Eu reforço muito isso para eles, assim, de vai lá, vamos ver o que vai dar. O resultado em si, ainda mais hoje, né, que eles são muito pequenos, assim, o resultado em si não é o mais importante. Mas é tão grandioso você ter coragem. Eu vejo eles, assim, o futebol, por exemplo. Todo mundo aqui sabe, né, gente, como é que funciona o futebol. Ânimos à flor da pele. Você joga numa quadra envolto por uma torcida que grita, né, gente? A torcida grita, entendeu? A nossa, a deles. E aí, 8 aninhos, tipo, se colocando no meio de uma quadra, numa pressão de mata-mata, tem que ganhar, todo mundo que está aqui quer que ganhe, né? Eu quero ganhar e tal. E aí, se colocar nessa condição de que tem coragem de disputar uma partida, nossa, eu acho isso tão corajoso. A Isis, ela é ginasta, né? E aí participa lá das competições. Meu, da última vez ela competiu com mais de 200 meninas. Tu vês, tipo, uma multidão, assim, de gente, tu ter coragem de entrar sozinha num ginásio, tipo, lotado, e dançar, não é muita coisa. Às vezes a gente acha tão, né, e eu tô dando esses exemplos deles, mas eu acho da gente pensar assim, de, cara, isso é muita coisa, isso é muito importante. Só que hoje a gente foca muito nos resultados das coisas, né? Se ganhar foi bom, se perder é ruim. Mas não, não é isso, né? É tão grande, né? Tão complexo.
você praticar um esporte, enfim, para ser resumido só a ganhar ou perder, né? E ainda assim, só perde uma semifinal de Quem vai? futebol quem joga futebol. É isso, né? Né? Só ganha quem vai e só perde quem vai. Porque hoje é isso. Nem que seja nos pênaltis. Alguém vai ganhar e alguém vai perder. Cara, tomara que ele seja o que ganhe. Mas ele já ganhou da coragem de disputar. Eu acho que é isso, só de ter coragem, ele já ganhou. Né? E eu acho que a gente ganha em qualquer coisa na vida quando a gente tenta. Cara, é muito disso, de experiencia. Você já ganhou quando você se coloca para a vida. O que a gente ganha em sentido psíquico mesmo, de ter coragem. Sabe que acho que hoje também tem muito um lugar, até escutei bastante recente, assim, onde uma paciente que a mãe dizia muito, não crie expectativas. Eu fico pensando, meu, e as pessoas falam muito isso, né? Não crie expectativas. Não criar expectativa, você está pedindo praticamente para alguém não viver, né? A Matsui fala, né? Você não cria expectativa nem da cama, você levanta de manhã. Casa muito com o que a gente está falando aqui. Aí você dorme na vida. Dorme no ponto, dorme na vida. Se você não se acha capaz de lidar com uma frustração, isso é muito sério. Sim. Sim, isso é muito sério mesmo. Eu acho que é por isso que eu dou tanto valor para esporte, sabe? Para mim, esporte deveria ser uma coisa que a sociedade, enfim, deveria colocar muito para as crianças. Eu acho que, enquanto questão social mesmo, falha-se muito, porque eu sei que não é toda criança que tem oportunidade, né, de fazer esporte. Eu acho que deveriam investir muito nisso, porque eu acho que é um lugar tão rico da criança experienciar coisas nesse sentido de ali ela está se colocando numa questão de quem nutre expectativas, de quem entende o seu jogo mesmo de corpo, assim, como é que você usa o seu corpo, como é que você usa a si mesmo, como é que você lida com aquilo. Eu não sei, claro, crianças se frustram de diferentes maneiras e conquistam coisas também de diferentes maneiras, mas eu acho que o esporte traz isso de uma maneira tão bonita, assim, para esse jeito de, cara, são muitos treinos, você tem muito, imagina na ginástica eles treinam 5 horas por semana para apresentar 2, 3 vezes no ano uma música de 2 minutos e meio. Você pode fazer perfeito no treino, você faz. Se um segundo a bola escapa, a fita enrola e tal, foram horas. Muitas horas, assim, né, vou mudar só um pouquinho. Muitas horas de treino, muitas coisas, assim, que se o sujeito não olhar para o todo, de quão bonito foi, assim, o fato dele ter se dedicado àquilo, é muito injusto, né, só ser, tipo, você não ficou em primeiro lugar. Pô, mas olha tudo isso que foi feito. E eu não sei, sabe, hoje eu acho que com as redes sociais a gente está esquecendo de olhar o todo. Não tem isso, assim, hoje eu vi um Reels também que falava, não é normal treinar 7 vezes por semana, você só está normalizando isso porque colocar nas redes sociais, elas falam que você tem que treinar 7 vezes por semana. E aí parece que se você treina 5, você é fraca. Quanto que isso não está trazendo mesmo, né? Eu falei do esporte e tal, mas as redes sociais, quanto elas não vêm trazendo para a gente uma constituição psíquica, quantas pessoas não vêm se formando a partir dessa ideia do todo, do resultado final e não de um processo. Se tu levanta da cama e treina uma vez por semana, já tá melhor do que não treinar nenhuma. Se tu vai 2 vezes por semana, tá ótimo. É melhor do que ser sedentário. Mas hoje não, só se tu for 7 vezes. Né? Foi lá competir no futebol, vamos esquecer toda a coragem que precisa para estar lá diante de pitico, assim, ó, diante de um monte de adulto olhando, gritando e tal. Vamos esquecer essa coragem. Se você não ganhar, então você não é bom o suficiente. Será? O que está em jogo aqui? E para mim, soa muito mais que, claro, todo mundo quer participar de um esporte, quer fazer algo para ganhar, para ser o melhor, mas eu entendo que o esporte justamente ensina a perder. Sim. Né? E é perder mesmo, sabe? Por melhor que você seja, né? Por exemplo, no campeonato, vai ter um ganhador só. Não, né? Só Não só que vai ganhar. E a gente o esporte é para aprender a perder, não é para aprender a ganhar exatamente, né? Óbvio que é o objetivo, mas eu vejo muito mais por
Mas eu Esse vejo caminho, né? como uma das maiores lições de vida é você aprender que você pode perder e que ainda assim você no outro dia vai continuar a viver. Que nenhuma perda precisa ser tão grande a ponto de te destruir. Tem um livro do Nasio, que é um livro que eu já falei dele algumas vezes, que eu amo, acabei de olhar para ele, que ele está na frente. Assim a psicanálise cura. Tem um trecho, vou pegar para ler para vocês, porque é tão bonito que fala disso. Peraí. É um livro bem conhecido, né? No final, ele faz tipo um resumo do que foi trabalhado. Nossa, é lindo, lindo, lindo. Que é como saber se o paciente está curado. E aí tem vários trechos aqui. Acho que eu vou ler as partes que eu grifei, que eu não vou ler só uma coisa. Diz assim: sempre restará uma parte de sofrimento, um sofrimento irredutível, inerente à vida, necessário à vida. Viver sem sofrimento não é viver. O paciente curado reconhece seus defeitos e valoriza suas qualidades, sem exagero. Já não se sente o mais insignificante dos homens, nem o mais inteligente. Gosta de si mesmo tal como é. Portanto, torna-se mais tolerante consigo mesmo, com as pessoas que o rodeiam e em suas relações sociais. A tarefa da análise não é fazer pessoas normais, mas favorecer nas pessoas um diálogo interior não conflituoso e permitir que recobrem o prazer de viver. O paciente compreendeu que aquilo que o faz sofrer não é o acontecimento trágico que temos de enfrentar, mas a maneira neurótica de interpretar e viver o acontecimento, que é o que a gente está falando, de perder não precisa ser aquilo que te destrói, mas a maneira como você vai lidar com isso é que vai dizer se isso te destrói ou não. O paciente curado recupera-se mais facilmente dos transtornos provocados pelos acontecimentos perturbadores da vida. Aprendeu que nenhuma dor é definitiva, nem absoluta, nem total, e que cada pessoa sempre conserva dentro de si recursos insuspeitados para voltar a ficar de pé. Estar curado é poder reagir ao inesperado, por mais doloroso que seja, e reencontrar a capacidade de amar e atuar. Compreendeu que perder o ser amado ou seu amor, perder a saúde, a dignidade ou ainda bens materiais, em suma, perder o que tem de mais precioso nunca é perder tudo. E aquilo que se perde é só uma parte de si mesmo. Aprender a relativizar as perdas é o que nos permite atravessar com maior serenidade as inevitáveis provas da existência. Seja homem ou seja mulher, não se sente humilhado por ser dependente afetivamente. Em suma, estar curado é viver sem temor e sem vergonha de sentir-se afetivamente dependente. Estar curado é amar a criança que fomos, que vive em nós e que está sempre pronta a reaparecer. Sente-se internamente unificado, mesmo quando, às vezes, tem crises de angústia, acessos de cólera, ataques de ciúmes e até ardores de desejos perversos que o dominam. Faz com que diferentes impulsos contraditórios coexistam dentro de si, tais como o amor e o ódio, a coragem e a covardia, o desejo e a culpa, e até a humildade e a onipotência. Bonito, não é? Eu acho. Muito lindo. Oi, Chay. Muito lindo, adorei. Né? Eu acho que é nesse lugar que a gente está falando, assim, de um paciente curado, ele entende que uma experiência não vai destruir ele, que ainda existem outros interesses, que existe outro dia, outra chance, outra escolha, outras possibilidades. É tipo que a gente está falando aqui, vou usar o jogo como exemplo, essa é uma semifinal, não é a única semifinal. Se ele ganhar, ótimo, isso significa que hoje deu certo. Numa próxima, pode ser que ele perca. E se ele perder hoje, também vai ter dado certo. Tá tudo ótimo, porque ainda vão ter muitas semifinais na vida que pode ganhar. Você conseguir
balancear isso de que, ok, um dia você perde e um dia você ganha, e você consegue levantar e continuar vivendo apesar disso, através daquilo que aconteceu, é uma questão mesmo de saúde psíquica, muito importante. Ó, vocês perguntaram que livro que é? Sim, A Psicanálise Cura. O Naja, ele tem controvérsias, assim, né? Tem quem ama, tem quem odeia. Eu não acho todas as coisas que ele escreve boas, mas esse livro aqui, ele vale, assim, cada dia, cada palavra, cada centavo gasto, porque ele é maravilhoso. A maneira como ele descreve a psicanálise aqui é muito bonita. Vale muito a pena ler. As outras coisas dele, gente, isso daqui não é interessante. É aquele filtro que a gente tem que ter para tudo na vida, né? Isso daqui do sujeito eu gosto, daqui eu não gosto. Então, falando, porque às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas você estuda psicanálise pelo nazi, né? Tem uma galera que gosta de infernizar. Tem, gente, sempre tem. Mas assim, eu descarto que eu não gosto e enalteço que eu gosto, e esse livro aqui vale a pena. Beleza? Ó, vou colocar aqui que a gente parou na 620. Vamos ter que parar no meio do parágrafo hoje, porque estou correndo, porque as crianças já estão em semana de prova, preciso dar almoço, fazer revisão, né? Chegar em casa. Então, a gente para aqui na 620, beleza? Gente, Beleza. obrigada pela companhia. Estamos acabando. Meu Deus, está bem perto de acabar. Obrigada, até semana que vem. Um beijo. Até mais.